Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Matheus e hoje a gente vai ter uma aula sobre violência simbólica do Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu, que nasceu em 1930, faleceu em 2002, muito recentemente, é um importante autor para a sociologia contemporânea. Né? Ele vai dedicar seus estudos a análise das estruturas sociais, vai falar sobre diversos temas, educação, entre outros. Né? E também vai mudar a perspectiva que a gente tinha da sociologia. Porque antes a gente via a sociologia como uma ciência passiva, né? Uma ciência que só estuda. Pierre Bourdieu, então, vai afirmar que a sociologia é uma ciência de combate. Porque a gente pode e deve estudar, mas a gente também deve combater e agir sobre os problemas e as estruturas sociais que a gente está estudando. Ele vai usar nas suas análises os nossos três autores principais da sociologia: o Emile Durkheim, o Max Weber e o Karl Marx. Então, desses autores, ele vai beber da objetividade do Durkheim, da subjetividade do Weber e do conceito das classes sociais que vai estar presente em Karl Marx. Tá? Quando a gente fala da violência simbólica, a gente pode definir ela como sendo uma agressão, né? Uma agressão que a gente sofre, mas que ela não é física. Né? Ela é moral, ela é emocional, ela é psicológica, que vai estar sendo exercida nessas relações sociais e vai coagir a gente a fazer algo, se comportar de determinada maneira. Para a gente entender ela, a gente tem que entender três conceitos que são principais para a obra do Pierre Bourdieu, que é o conceito de campo, o hábitos e o capital. Tá? Então vamos lá entender esses três conceitos. Quando a gente fala do campo, é o espaço de funcionamento onde as relações sociais vão estar acontecendo. Então, na escola, no trabalho, na família, né, são alguns exemplos de onde nós vamos estabelecer relações sociais com outras pessoas. Né? E dentro desse campo, a gente vai poder trabalhar o conceito do hábitos. O que é o hábitos? O hábitos é a forma que a gente pode agir dentro de determinado campo. Então, dentro da escola, a gente age de uma maneira. No trabalho, você tem que agir de uma determinada maneira. Né? E o hábitos, então, vai determinar como você pode ou não agir dentro de um determinado espaço, dentro desse campo. E o outro conceito é o capital. Né? Essa visão de capital que o Bourdieu tem, ele vai além da perspectiva que o Marx tinha. Porque o Marx ele vai pensar no capital presente nas relações sociais, no capital econômico, né? O dinheiro e tudo mais. O Bourdieu não, ele vê além. Então ele vai ver o capital econômico, que vai estar ligado ao dinheiro, que é o que o Marx vê e trabalha, o capital cultural, que vai estar ligado aos conhecimentos e os saberes, o capital simbólico, a imagem, o status e a beleza, e o capital social, que vai estar relacionado aos relacionamentos que nós temos dentro da sociedade. Né? Uma definição muito importante também para a gente entender é essa segunda definição, né? Que vai dizer: consiste em ativos econômicos, culturais ou sociais que se reproduzem e promovem mobilidade social numa sociedade estratificada. Ou também pode dizer que ele é poder, né? Capital é poder. Então, dentro da sociedade estratificada, quanto mais capital você detém, quantos mais diversos são seus capitais e maiores, mais você vai ascender socialmente. Um exemplo para a gente pensar essa relação entre campo, hábitos e capital é a educação. Né? Então, nesse esqueminha que eu montei para vocês, então a gente tem o campo, que a gente está na escola, né? Onde a educação pode ocorrer. O hábitos que a gente vai ter, o hábitos da escrita, da fala e da vestimenta. Por quê? Porque na escola a gente aprende que a gente tem que escrever de uma determinada maneira. A gente tem que falar de uma determinada maneira. Tem coisas que não podem ser ditas, né? A gente vai se vestir, a gente tem que se vestir de uma determinada maneira, né? Tem escolas que, por exemplo, você não pode se vestir se você não está de uniforme. Você não pode... Opa! Você não pode entrar na aula, por exemplo, se você não está de uniforme, né? Esse é um exemplo do hábitos da escola, desse campo escolar relacionado à vestimenta. E, né, esse hábito a gente tem o capital. Aqui a gente tem o capital econômico e o capital cultural, que é como o Bourdieu está falando aqui para a gente. Né? Os capitais eles podem ser independentes, mas também podem se relacionar. Ou seja,
você pode ter só um capital, né? Só um capital ou outro, como os seus capitais podem se relacionar. Aqui no caso, como o capital econômico e o capital cultural vão se relacionar. Por quê? Porque quanto mais economicamente você for uma pessoa que detém esse capital econômico, mais acesso à cultura, a esses bens culturais você vai ter. E quando a gente tem esse acesso aos bens culturais, a gente está elevando o nosso capital cultural. E agora vamos ver então como isso se relaciona. Então, dentro da escola, vou exigir para a gente uma determinada maneira de escrever, falar, se vestir e tudo mais, né? Só que, para algumas pessoas, né, para a gente conseguir ter esse hábitos, a gente vai ter influência desse capital. Porque quanto mais capital cultural, que é o principal que vai se relacionar dentro da educação, mais você vai dominar essa forma, essa escrita, essa fala que vão exigir de você. Por quê? Porque você está sempre em constante contato com aquilo. Então, você já vai dominar aquilo. Quando você for para a escola, para a sala de aula, você já vai ter todo aquele hábitos, né? Então, o Bourdieu vai falar que é só uma extensão, né? Quando a gente tem esse acesso ao capital cultural, ir para a escola é só uma extensão da nossa família. É só a continuação daquilo que a gente já vive. Agora, quando você não detém esse capital cultural e não detém esse capital econômico que vão influenciar um no outro, na maioria das vezes, você vai ter que aprender tudo aquilo de novo, né? Assim, então, ele diz que estar na escola e não deter esse capital cultural, não ter esse hábito, é como estar sempre aprendendo uma língua nova. Você tem que aprender o modo de agir dentro daquele espaço, porque não é algo natural para você. Você não tem os capitais necessários para estar nesse campo fazendo todo o hábitos que ele exige de você. Então, quando a gente volta, então agora que a gente entendeu, a gente vai voltar para a violência simbólica. Então, resumidamente, a gente falou lá no slide inicial que a violência simbólica ela é uma violência que não é física, né? É uma coerção que não é tangível. Então, como a gente simplifica isso agora que a gente entende, né? Os espaços sociais, o seu campo, ele vai ter configurações que vão dizer o que a gente pode ou não e como a gente deve agir, esses hábitos. Entretanto, quando a gente desvia desses hábitos, né, a gente não exerce no campo aquilo que se espera dele, ou quer dizer, que se espera da gente, a gente vai sofrer coerção por meio dessa violência simbólica, não essa violência física. Exemplos que eu coloquei aqui também, a escola e o trabalho. Então, na escola, se você escreve de determinada maneira e você não pode, porque o hábito da escola não permite, a gente tem que pegar e o professor vai te corrigir. Não, você não pode escrever assim. Você tem que escrever assado, né? No seu trabalho, se você é um advogado, por exemplo, você vai numa audiência de chinelo. E o juiz fala, não, você não pode estar aqui de chinelo, sai daqui e te humilha, né? Essa relação de humilhação e esse poder que ele vai exercer sobre você, essa violência simbólica, vão fazer com que você entre dentro do hábitos, né? Ele vai exercer a violência, vai exercer esse poder sobre você e a partir disso você vai repensar a maneira como você age dentro desse campus. A gente vê aqui que o capital não entra nessa parte. Por quê? Porque esses exemplos que eu dei, a escola e o trabalho, são campos onde a gente vai ter a hierarquia formal. O que é essa hierarquia formal? É uma hierarquia que já é pré-estabelecida. Então, quando a gente vai para a escola, a gente já sabe que lá o professor é uma autoridade. Né? Quando a gente vai para o trabalho, a gente sabe que o chefe vai mandar na gente. É algo que já é pré-estabelecido. Mas quando a gente não tem essa hierarquia formal, o que vai determinar quem vai ter o poder é quem tem capital. Então, quanto mais poder você tem, significa que você é detentor de mais capital. E, consequentemente, você vai subir na estratificação, na hierarquia. E o Bourdieu também vai dizer para a gente que esse poder, né, esse capital, eles são historicamente perpetuados. Ou seja, eles são passados de geração para geração.
Então, quem domina vai continuar dominando e quem é dominado vai continuar sendo dominado. Então, quando a gente fala dessa relação do capital e a violência simbólica nessa hierarquia que não é formal, quem vai dizer o que é certo, o que é errado, qual hábitos daquele campo, são os que detêm mais capital, mais poder. E assim eles vão acabar condicionando os outros agentes desse campo, por estarem hierarquicamente acima, vão acabar fazendo com que essas outras pessoas reproduzam essa violência simbólica sobre aqueles que são desviantes. E é isso, e espero que vocês tenham gostado.